Então vamos lá. Hoje eu queria falar sobre, na verdade, as últimas halachot que faltaram em relação ao conceito de afrashat halá. A gente terminou na semana passada falando sobre a massa líquida, uma massa de bolo que ela é uma massa líquida, que se precisa tirar halá dela, se não precisa tirar halá, terminamos com isso. Hoje a gente vai falar sobre um probleminha que existe na afrashat halá, mas na verdade as pessoas às vezes nem sabem disso e fazem isso de uma maneira errada. Tem um costume hoje, né, que ele é muito forte, que as pessoas eles fazem afrashat halá em grupos. Isso é bom, é ótimo. Se juntam várias mulheres e tem um shiur e fazem afrashat halá. Só que tem um grande problema nesse negócio. Por quê? Porque a massa dessa afrashat halá vai ser dividida. E já que a massa vai ser dividida, então isso aqui surge, isso aqui é um problema. E a gente vai ver qual que é o problema. O que acontece quando eu quero fazer uma massa e dividir ela para várias pessoas ou vários tipos de massa. Então vamos lá. Estou fazendo uma massa e eu quero, no final das contas, dividir essa massa em vários pãezinhos pequenos. Se é a mesma massa e é tudo para mim, então não tem problema nenhum. Eu faço a minha massa e vou dividir ela em pãezinhos pequenos. Ela era uma massa só no começo, mesmo que ela vai ser dividida. Vamos falar, tem a massa, ela tem a quantidade mínima necessária para fazer a frashat halá com brachá ou sem brachá. Tem lá 1,5 kg, eu fiz a frashat halá com brachá. E não quero pegar toda essa massa e fazer um pão gigantesco, eu quero dividir ela em vários pãezinhos. Na verdade, a gente faz isso é, todos os Shabbatot que a gente faz halá, a gente não usa toda a massa e faz um pão enorme, não vai ficar bom. A gente, na verdade, faz várias halot, a gente divide ela em várias halot pequenas, médias, grandes, mas se você for pegar cada halá específica, não tem a medida mínima de halá, de farinha suficiente em cada halá para se tirar dela a frashat halá, mas aí não tem problema. Não tem problema nenhum. Mesmo que eu vou dividir essa massa em várias halot pequenas, várias lachmaniot pequenas, eu faço a frashat halá e se tem a quantidade mínima com brachá. Agora, o que acontece se eu fiz uma massa grande? Tem lá a quantidade mínima, né? A quantidade mínima para poder fazer a brachá de afrashat halá. Só que eu quero dividir essa massa e fazer tipos de pães diferentes, tá? Vamos falar, parte da massa eu quero fazer pizza e parte da massa eu quero fazer halá. Parte da massa eu quero fazer pitot e parte da massa eu quero fazer um bolo, sei lá, uma outra coisa. Eu quero dividir essa massa em dois ou em três, em diferentes tipos de pães. Então, será que nesse caso eu vou ter a obrigação de tirar halá dessa massa? Ela é uma massa só, ela tem a quantidade mínima para se tirar dela halá, só que a minha intenção não é fazer disso aqui um pão só, a minha intenção é dividir isso aqui em ma'afim shonim, vários tipos de pães. Agora, então, é o seguinte, se em cada pedaço que eu estou dividindo não vai ter a quantidade mínima de halá, tá bom? Vamos falar, eu só tenho 1,550 kg de farinha branca. Eu estou dividindo ela em dois. E em cada pedaço agora não vai ter a quantidade mínima. Aqui vai ter 750, aqui vai ter 750. 750 gramas de farinha é patur de halá, certo? Então, nesse caso, como são duas massas diferentes e eu não quero que elas fiquem juntas, eu estou isento de halá. Mesmo que eu fiz a massa toda junta, como eu estou dividindo para dois tipos de pães diferentes, por exemplo, um halavi, um bessari, um doce, um salgado, certo? E eles são pães que, na essência deles, eles são diferentes, e eu não quero que eles se juntem, porque cada um tem o seu ingrediente, cada um tem as suas coisas, mesmo que no início eles estavam juntos, nesse caso, essa massa está isenta de halá. Ok, agora, o que acontece se eu vou dividir isso para pessoas diferentes? Eu vou a mesma massa, não vou dividir em dois tipos de pães, dois tipos de massa, eu vou dividir
para pessoas diferentes. Vamos falar, duas mulheres fizeram um halot juntas, e elas têm lá a quantidade mínima para fazer a frashat halá, 1,550 kg, só que no final, cada uma vai pegar metade da massa. Será que nesse caso eu preciso fazer halá? Então a resposta é que aqui também as mulheres não precisam fazer a frashat halá dessa massa. E mesmo se elas forem assar o pão juntas, no mesmo forno, se cada uma conhece o seu pedaço de pão, vamos falar, fizeram a massa juntas, tem lá a massa, 1,550 kg de farinha, tudo certinho para poder fazer brachá, só que elas querem dividir isso em dois, e cada uma pega a metade da massa, cada uma faz os seus pães, e cada uma reconhece quais são os pães dela. Essa aqui fez uma halá nesse formato, e a outra fez uma halá num outro formato, e cada um vê quais são as suas halot, mesmo que elas vão assar essa massa, essas halot, no mesmo forno, a halachá diz que essa massa está isenta de halá. Portanto, num caso que as mulheres, já vou te ouvir, Leia, num caso que as mulheres, duas mulheres ou três mulheres querem fazer a frashat halá juntas, no caso que elas querem fazer a frashat halá juntas, então elas precisam fazer a seguinte condição: olha, essa massa pertence a nós duas, Beshutafut, nós somos donas, e a gente não vai dividir, a gente não vai fazer a divisão somente no final. Então, nesse caso, como elas ainda não fizeram a divisão, como elas ainda são donas juntas da massa que tem lá 1,550 kg, que é a quantidade mínima para poder fazer a frashat halá com brachá, então, nesse caso, elas vão tirar a halá com brachá, porque elas estão condicionando que elas só vão dividir, só vão fazer a divisão para cada uma pegar a sua parte, a sua porção no final. Então elas vão pegar, cada uma vai pegar a sua parte, ninguém sabe qual que é a halá, vão fazer praticamente o mesmo formato, e no final cada uma pega o que quer, pode dividir pela metade, mas se elas fizeram a divisão já antes, na hora que ainda estava a massa, e cada uma pegou metade, então nesse caso essa massa está isenta de halá, porque em nenhuma das duas partes tem a quantidade mínima para fazer halá. Alguma fala, Léa, pergunta. Então, quando a gente faz esses afrachat halá, que vai todas as mulheres, não pode juntar a massa que cada uma fez E a fé meod, quando faz a frashat halá, todas as mulheres juntas, então eu sempre falo para quem está fazendo a frashat halá, minha esposa ou uma outra pessoa, para ter pelo menos uma mulher que ela vai ter a quantidade mínima para ela de halá. Porque se elas vão ter a quantidade mínima, só que essa quantidade mínima vai ser dividida entre todas as mulheres, tá? Tem muito mais do que precisa, cada uma vai levar uma porção. Mas cada uma, no final das contas, vai levar uma porção pequena, e na quantidade específica da mulher não tem a quantidade mínima, então não precisa tirar halá dessa massa. Portanto, a solução nesse caso é duas soluções. Solução número 1, que uma das mulheres tenha na propriedade dela a quantidade mínima, tá? Ela tem a massa dela, aí ela vai tirar a brachá, fazer a brachá na massa dela e vai pensar em todas as outras mulheres juntas, todo mundo vai ter o escudo da brachá dela. A segunda solução é fazer que todas as mulheres, elas são sócias na massa até o final. Elas vão assar todas juntas no mesmo forno, ou pelo menos a quantidade mínima vai ser assada no mesmo forno, e depois vão fazer a divisão de acordo com o que acontece depois. Mas antes de assar a massa, elas são donas, sócias naquela massa, e aí você tem uma massa que ela tem a quantidade mínima para poder fazer a frashat halá daquela massa. Então, nesse caso... Nada, tem uma pergunta também. Por favor. Se eu vou fazer uma halá com a intenção desse 1,550 kg, vou dar para uma pessoa. Ok. Faz brahá? Se você, então, você... Eu não vou ficar com ela, eu vou dar, eu vou dar halá para alguém. Você vai dar toda a massa? Não, eu vou dar de 1,6 kg, eu vou dar uma halá para a pessoa. Já sei que eu vou dar. Você já sabe que você vai dar. Então, isso não tem problema, porque você vai dar só no final. Ou seja, no fim, um segundinho só, no final, quando você decidir dar para a pessoa, você é a dona da massa durante
a hora que a massa é massa e durante a hora que você está fazendo os pães. No final, você decide dar para alguém. Mesmo que você já sabe disso no começo, não tem problema. Se você já tem a intenção, desde o começo você já comprou a massa, é como se fosse que você vai dividir em dois, não precisaria. Mas faz o seguinte, a massa é sua. Você só vai lezakot, você só vai dar para outra pessoa na hora, para você poder fazer a brachá dessa massa, como grande parte vai ficar na sua casa e tudo mais, para você poder fazer a brachá e tirar a halá como se deve, você só vai lezakot, você só vai pensar em dar para a pessoa na hora que a halá já está pronta. Aí não tem problema, depois que a halá está pronta, você pode fazer o que você quiser. O problema é na hora, se você quer dar na hora que isso é massa para uma outra pessoa, você fez lá a quantidade mínima, dividiu em dois, você fala, isso aqui vai para casa de família X, isso aqui vai ficar na minha casa. Então, nesse caso, você não precisa tirar halá com brachá, porque você está dividindo a massa em dois. Então, o que você faz? É tudo seu. Você, naquele momento, mesmo que você já sabe mais ou menos o que você vai fazer, mas você ainda não pensa em dar para ninguém. Você quer que isso fique na sua propriedade. Se a halá sair boa, com certeza vai sair, mas se sair boa, Bezrat Hashem, no final, você pensa em dar para uma pessoa. Você vai, como se fosse, a gente chama isso na halachá, avarat reshut. Você vai passar para a propriedade da outra pessoa somente na hora que aquilo já se tornou uma halá mesmo, o pão, e aí, enquanto era negócio, era seu, então não tem problema. Certo? Tá claro? Sim, obrigada. E a fé. Agora, vamos ver o que acontece quando se a gente quer juntar algumas massas. Vamos falar que a gente fez uma massa e já dividiu a massa em vários pedaços, tá? Vários pãezinhos. Só que a gente ainda não tirou halá. No começo, eu vejo na minha casa, minha esposa fazendo, no começo fazem a massa grande, deixa a massa, como se fala, inchar, né? Fermentar. Aí você pode naquela hora já tirar a halá. Só que muitas vezes você faz vários pãezinhos, você já divide isso em várias halot, e aí cada halá específica, ela já está separada. E nela não tem a quantidade. Como eu faço para tirar halá de toda essa massa? Eu já dividi ela em vários pedaços. Isso aqui a gente chama tseiruf isot. Eu quero agora juntar algumas massas, e na verdade no início era uma só que eu não tirei halá na hora que ela estava na bacia toda junta, eu dividi já ela, e eu quero agora tirar halá de uma dessas massas, que já está dividida, só que é a mesma massa, como eu faço para tirar? Então aqui tem algumas regras. Regra número 1, colocar tudo no mesmo cli. Se toda a massa está no mesmo cli, enquanto toda a massa está na mesma bacia, não tem problema, é uma massa só, pode tirar halá. Agora, se eu já dividi, como eu faço? Então, eu posso cobrir tudo com um pano. Essa cobertura, de acordo com vários posquim, ela precisa ser tanto em cima quanto embaixo. Ou seja, eles estão, vamos falar, numa bandeja, ou em 2, 3 bandejas, e elas estão cobertas por cima e por baixo. Eu coloco uma toalha em cima, que vai cobrir todas as halot juntas. Pode ser uma toalha, pode ser um plástico, não importa. Uma coisa que vai cobrir todas elas. E na hora que eu cubro todas elas, eu junto elas, como se fosse, eu de novo transformo elas em uma coisa só, e eu posso tirar halá. Agora, tem uma outra solução, que é, através disso, que as massas se tocam. Existem massas que é uma massa só, halot, e você não tem problema que uma massa toque na outra, pelo fato que é uma massa só, é o mesmo gosto, não vai atrapalhar uma outra. Então, se as massas estão se tocando, e isso aqui na halachá se chama neshihá, uma está mordendo a outra, porque enquanto é massa, elas se grudam, e na hora de você separar, uma morde a outra, ela fica com um pedacinho da outra, como se fosse nesse caso, mesmo se não tem nenhum cli, não tem nada cobrindo elas, se elas estão se tocando, as massas estão se tocando uma na outra, a gente considera isso aqui todas juntas para poder tirar dessa massa halá. Ok, então isso aqui é para juntar as massas. Agora prestem bem atenção. Prestem bem atenção. Todo esse negócio de letzaref, de juntar as massas, isso aqui só é válido quando não tem akpadá. Quando eu não tenho problema que as massas fiquem juntas. Mas, se são duas massas diferentes, tá? Ou uma massa eu quero que ela seja para isso e uma massa eu quero que ela seja para isso, elas têm, mesmo que elas começaram o processo delas juntas, só que elas são diferentes, eu quero que elas se dividam totalmente, porque uma vai para Halavi e uma vai para Bessari. Eu fiz ela parve, e agora eu dividi, uma vai para Bessari, uma vai para Halavi, é a mesma massa,
só que eu estou fazendo ela em 2 fornos, calavi, bessari, totalmente diferentes, e aí eu não quero que elas se toquem, isso aqui se chama akpadá, eu me importo que elas se juntem, aí não posso juntar essas massas. Eu não vou conseguir juntar elas para fazer a frashat halá delas, mesmo que eu colocar elas no mesmo cli, mesmo que eu cobrir todas elas juntas, como eu tenho essa akpadá, eu me importo, eu não quero que elas se juntem, eu não quero que elas se toquem, então nesse caso elas não vão se juntar. Agora, mais 2 pontos, mais 2 condições, 2 pontos sobre esse conceito de juntar as massas. Número 1, uma pessoa, ele preparou uma massa que tem a quantidade mínima de halá para fazer a frashat halá nessa massa, e ele agora separou isso aqui em vários pãezinhos, certo? Então, nesse caso, prestem atenção, isso aqui é muito importante, porque eu vou falar uma coisa diferente que eu falei do começo. A gente falou que se eu quero juntar várias massas para fazer a frashat halá delas, eu preciso colocar todas elas num cli só, num utensílio só, ou cobrir elas com uma toalha. Isso é certo quando eu fiz essas massas separadas, tá? Eu fiz um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Vamos falar, eu fiz em 3 levas, 3 quantidades, eu não fiz elas juntas. Eu fiz meio quilo, a mesma massa, só que eu fiz em 3 vezes separados, aí eu quero juntar para fazer a frashat halá, aí eu preciso ou cobrir elas ou colocar todas no mesmo cli. Mas, se essa massa ela era uma massa única desde o início, ou seja, na hora que eu fiz a lixá, na hora que eu fiz a massa, o batzek, estava tudo junto, era 1,5 kg e tinha a quantidade mínima de halá, e depois eu separei. Nesse caso, para mim tirar halá, eu não preciso juntar no mesmo cli, basta que tudo esteja na minha frente. Se eu estou vendo todas juntas, todas estão na cozinha e eu estou vendo todas elas na minha frente, eu posso tirar halá de uma e é suficiente. Agora, se parte da massa está na sala e parte da massa está na cozinha, e eu não estou agora olhando para elas juntas, nesse caso eu não posso fazer a frashat halá. Isso aqui é uma proibição, se chama leafri shelom min hamukaf. Eu não posso tirar halá da parte que está aqui na cozinha, porque metade da massa se encontra na sala. Se na cozinha tem a quantidade mínima suficiente, não tem problema. Mas se ela foi dividida em 2 e metade está aqui, metade está lá, eu não vou conseguir tirar daqui para lá, e eu nem posso fazer isso, pelo fato que isso aqui se chama litrom shelom min hamukaf, e eu estou tentando isentar uma coisa que está na sala, sem eu olhar para isso aqui, então não se deve fazer isso. Tá claro? Alguma pergunta sobre isso ou não? Ok, então vamos continuar. Tá claro. A segunda condição, o segundo ponto de tzeiru fisot, de juntar massas. Prestem bem atenção, isso aqui é importante. Se eu tenho 2 massas, tá? Diferentes. 2 massas que eu fiz separado, são massas diferentes, uma vai para Aleph e outra vai para Bet. E nas 2 tem quantidade mínima para tirar halá, tá? Aqui tem 2 quilos e aqui tem 2 quilos, por exemplo. Só que aqui vai para pizza e aqui vai para halot. São massas diferentes. Eu fiz elas juntas. Eu fiz elas, vamos falar, uma depois da outra. Nesse caso, se eu quero tirar uma halá para isentar as 2, certo? Eu posso, mesmo se elas não estão no mesmo cli, elas têm que estar na minha frente, as 2 massas têm que estar aqui comigo, mas eu posso tirar de uma só e isentar as 2, porque nas 2 tem a quantidade suficiente para tirar halá, certo? Se elas estão na minha frente, eu posso tirar de uma pelas 2, porém, tem que ser uma massa do mesmo tipo de farinha. Farinha kemachita lavan, kemachita malé, tem que ser do mesmo tipo de farinha, tá? Então, nesse caso, se nas 2 tem a quantidade mínima suficiente para halá, eu posso tirar de uma para outra, não preciso tirar das 2, mas a condição é que seja o mesmo tipo de farinha, essas 2 massas, e as 2 massas têm que estar na minha frente na hora que eu tiro o halá. Então, pessoal, essas são as halachot, basicamente, de uma massa que está sendo dividida, ou seja, quando eu faço a divisão que eu sou isento, e quando eu quero juntar massas para fazer uma halá só, quando eu posso, quando eu não posso, essas são as leis. Eu estou escrevendo, Bezrat Hashem em português, todas as halachot, Bezrat Hashem a gente vai mandar, espero que fique pronto o quanto antes,
para todo mundo poder se lembrar e sempre olhar como que é a halakha. Agora, mais 2 pontos sobre a Frashat Halá importantes, tá? Mais 2 coisas importantes. Como fazer a Frashat Halá? Como fazer o processo de Frashat Halá? Então, número 1. Depois que eu fiz a massa, eu faço a brachá, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu, e aqui tem algumas versões. A maioria dos Ashkenazim falam lafrish chalá minaissá. Tem sefaradim que falam lafrish chalá trumá. Tem um nusach lafrish chalá. Cada um de acordo com o seu nusach. Ashkenazim normalmente é lafrish chalá minaissá. Sfaradim é lafrish trumá, lafrish chalá trumá. Eu faço a brachá, aí eu tiro, depois de fazer a brachá, eu tiro uma partezinha da massa. Se a pessoa consegue tirar 28 gramas ou algo parecido, tira como se fosse uma mão da massa. E fala harei zu halá. Depois que ele tirou, ele fala harei zu halá. Fala, Leia. Uma coisa? Na hora que está preparando a halá, vai ser tudo a mesma halá. Mas se usar 1 quilo de farinha branca e 1 quilo de farinha integral, isso é considerado tudo uma massa só ou é considerado 2? É considerado 2 massas. Se a pessoa não quer que elas se toquem, porque são 2 massas. Eu quero. Ela vai ser uma halá mista, de farinha branca com farinha integral. É uma coisa só, então. É uma coisa só. Eu posso misturar vários tipos de farinha, não tem problema. Tá. Misturar vários tipos de farinha e fazer uma massa só, aí é como se fosse uma massa só, e eu estou tirando... O problema é quando eu tenho 2 massas separadas. Uma de trigo e uma de espelta, vamos falar, consumida. E as 2 estão na minha frente, eu não posso tirar halá de uma para outra. Mesmo que aqui tenha a quantidade mínima e aqui a quantidade mínima. Mas se eu tenho 2 massas de trigo na minha frente, tá? Trigo branco ou trigo kemach malé. E isso vai para pizza, isso vai para halot, e as 2 estão na minha frente. Aqui tem 1,5 kg, aqui tem 1,5 kg, quantidade mínima, cada um de acordo com a sua quantidade. Eu posso tirar halá de uma, pensando também na outra. Mas quando são 2 massas distintas, não. Agora, se eu tenho 2 massas iguais, tá? Farinha misturado aqui, não tem problema, porque é como se fosse a mesma massa. Elas têm os mesmos ingredientes. Então, de novo, como fazer halá? Eu faço a brachá, depois de fazer a brachá, eu tiro a massa, falo harei zu halá. Depois que eu fiz a frachá, eu falo harei zu halá. Depois de tirar, a gente embrulha isso num papel alumínio, e o costume é queimar. Pode queimar ou no fogão, no fogo mesmo, ou dentro do forno. Pode queimar dentro do forno, mesmo na hora que tem uma outra coisa assando no forno, contanto que isso esteja embaixo do forno. Eu não posso colocar no mesmo tavnit. Vamos falar, eu estou fazendo halot, ou estou fazendo qualquer outra comida, porque a halá, ela não pode ser comida. Ela, como se fosse hoje em dia, não é kasher, por causa que ela está impura. Então, se eu coloco no mesmo tavnit, eu tenho medo que o gosto dela vai acabar saindo de dentro do papel alumínio e passando para outra comida. Então, o que eu faço? Eu coloco embaixo. Eu posso colocar no tartit, no chão do forno, como se fosse, na parte de baixo, deixo ela lá embaixo queimando, mesmo que tenha uma coisa aí em cima, na mesma hora que está assando lá, halá ou qualquer outra coisa. Tem pessoas, não vou mentir, tem pessoas que não gostam de queimar halá, porque não querem colocar ela no forno bichlal. Vão queimar, se vão queimar só em cima do fogão. Tem gente que não gosta de queimar halá, porque tem medo que o gosto da halá vai sair e vai deixar as comidas que estão dentro, vai deixar o forno não kasher, pelo fato que a halá hoje em dia não pode ser comida. Não é que ela não é kasher, mas ela é uma coisa kodesh, que ficou impuro, então é uma coisa proibida para ser comida, e vai deixar o forno não kasher. Então tem gente que não queima, o que faz? Coloca dentro de um saco plástico, de 2 sacos plásticos, para lechabed, você não pode desprezar, é uma mitzvah isso aqui, é uma coisa que tem uma certa santidade, mesmo que está impuro. Você não pode desprezar. Então, você coloca dentro de 2 sacos, fecha isso muito bem e coloca isso no lixo de uma maneira, tipo, não junto com todo o lixo. Não vou jogar a própria massa no lixo para se misturar com o lixo. Eu vou colocar dentro de 2 sacos para dar o kavod necessário para aquela massa, para ela não ser jogada no lixo como qualquer outra coisa. Ela está dentro de 2 sacos separada, ela vai apodrecer lá dentro e zéu. Quem tem o costume de queimar, pode queimar. Se consegue queimar no fogão, melhor. Se não, pode queimar mesmo dentro do forno, na parte de baixo do forno.
Tem gente que não queima e joga a halá fora dentro de 2 sacos. Ok, agora o que acontece se eu fiz um pão e esqueci de fazer halá? Fiz o pão, 2 quilos de massa e por algum motivo não fiz a frashat halá e os pães estão prontos na minha frente. Então, o que eu faço agora com esse pão? Então, nesse caso, pessoal, o seguinte, se eu estou num dia de semana comum, domingo a sexta, não tem problema. Eu posso tirar halá depois que o pão está pronto, certo? Mesmo que o pão já está pronto, eu posso tirar halá depois que o pão está pronto. O que eu vou fazer? Eu vou colocar todos os pães juntos no mesmo ambiente, tá? Como é a mesma massa, eu vou pegar todas as halot, colocar todas elas no mesmo ambiente, vão estar na minha frente, juntas, perto uma da outra, e vou tirar um pedacinho de uma e fazer o mesmo processo. Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, aflish halá, tiro, areizo halá, e ou queimo ou jogo fora. Isso aqui se é um dia de semana. Se é Shabat, não tem o que fazer. Em Chutz La'aretz, mesmo Shabat, daria para fazer, mas é complicado, tem que sobrar, eu tenho que deixar uma quantidade mínima de farinha suficiente para comer Motzei Shabat, eu tenho que deixar uma quantidade. Então não vamos falar sobre o que acontece em Chutz La'aretz, vamos falar o que acontece sobre Eretz Israel. Se alguém tem uma pergunta sobre Chutz La'aretz, depois faz. Em Eretz Israel, se eu fiz a massa e esqueci de tirar halá, no dia de semana eu tiro depois. Shabat não tenho o que fazer, eu tenho que esperar. Motzei Shabat, só eu vou poder fazer isso. Shabat, não posso nem tocar nessa massa, nessas halotas. Essas halotas são muktzeh. Não posso tocar nelas. Eu vou esperar para Motzei Shabat, e Motzei Shabat eu vou fazer a frashat halá e vou poder comer elas durante a semana. Mas no Shabat, não pode tirar halá no Shabat, é proibido, eu não posso consertar. É como se fosse que eu estou consertando a massa no Shabat. Em Shabat a gente não pode consertar, então por isso não pode tirar halá, não pode tirar trumot masrot. Quando a gente tira de frutas e verduras trumot masrot, tudo isso não pode ser feito no Shabat, é uma proibição de Rabaná, dos nossos sábios. Então Shabat eu não tenho o que fazer, eu deixo as halot num lugar, não posso nem mexer nelas, elas são muktzeh, e Motzei Shabat eu vou lá e conserto. Alguém que fez halot no Yom Tov pode cozinhar. Então, no Yom Tov, a gente faz halot, certo? Nós fazemos halot no Yom Tov, pode cozinhar, não tem problema. Aqui em Israel, às vezes, o forno ele é elétrico, então, às vezes, é difícil usar forno. No Brasil, tem forno com gás, então é mais fácil. Você pode ligar, desligar, e depois o goi pode desligar. Aqui em Israel é mais difícil, mas também, às vezes, pode usar o forno com timer, certo? Se dá para usar o forno com timer. Então, nesse caso, se eu vou fazer halot em Eretz Israel, se eu vou fazer halot no Yom Tov, eu posso tirar halá no Yom Tov. Como é permitido fazer halá no Yom Tov, eu posso cozinhar no Yom Tov, então também eu posso tirar a halá dessa massa sem problema nenhum. É isso, pessoal. Essas são as halachot de Afrashat Halá. Eu acho que a gente estudou praticamente todas elas, ou a grande maioria. Tem muitos detalhes, é um assunto complexo, grande, mas tentamos falar sobre a maioria em 3 shiurim. Bezrat Hashem, a gente continua, vamos mudar de assunto semana que vem para um outro assunto. Obrigado para todas que participaram. Bezrat Hashem, até semana que vem, segunda-feira, 15 para as 9 da manhã. Shavua Tov, tudo de bom. Obrigada, Rav. Shavua Tov. Imagina. Alguma pergunta? Esqueci de perguntar. Eu tenho uma pergunta, Rav. Por favor, por favor. Se eu vou fazer halá 2 quilos, com a intenção que seja para mim, eu quero chamar uma pessoa para fazer a brachá, pode? Mesmo que a pessoa não vai ser dela a brachá. Pode. Ela não vai levar halá. Existe um conceito na halachá chamado shlichut. Shlichut é mensageiro. Eu posso pedir para um mensageiro fazer uma mitzvah por mim. Em várias mitzvot da Torá, certo? Em várias mitzvot, eu posso pedir para alguém fazer a mitzvah por mim. Eu não preciso fazer ela com as minhas próprias mãos. Eu posso pedir para alguém fazer mitzvot por mim. Existem mitzvot que não tem jeito, eu preciso fazer elas sozinho, certo? Mitzvot que são ligadas com o meu corpo, como, por exemplo, os homens colocam... Eu não posso pedir para alguém, olha, hoje eu não vou conseguir colocar, coloca por mim. Isso aqui eu não posso, porque a mitzvah está ligada com o meu corpo. Mas existem mitzvot, que elas são mitzvot, a gente chama elas mitzvot em algum hefetz, em algum objeto, em alguma coisa. A mitzvah não é no meu corpo, eu preciso consertar alguma coisa no mundo. Por exemplo, tirar halá. Ou tirar trumot e masrot das frutas que a gente tira aqui em Eretz Israel, certo? Ou, por exemplo, mesmo acender velas de Hanukkah,
que a mitzvah não é no meu corpo. Velas de Shabbat é diferente, mas velas de Hanukkah, a mitzvah é como se fosse sobre a casa. Eu posso pedir para alguém, acende para mim as velas na minha casa. Todas as mitzvot que elas... Tem que entender qual mitzvah é assim, qual mitzvah é assado, mas mitzvot que são num hefza, a gente chama isso, em alguma coisa na realidade, no mundo, eu posso pedir para alguém fazer por mim. Portanto, se eu tenho uma massa que é minha, eu quero para alguém tirar halá por mim, eu posso. Ele vai ser o meu mensageiro, vai ser o meu shaliach. Eu posso falar para ele, olha, você vem, tira halá, você vai fazer a mitzvah. O da mitzvah realmente é do shaliach. Quem ganha, vamos falar assim, a mitzvah, o sahar da mitzvah, a recompensa é aquele shaliach, eu posso dar para ele fazer sem problema nenhum. Certo? Ele está consertando a minha massa está ficando kasher por causa disso. Certo? Eu estou consertando ela, mas eu estou dando os hut para uma pessoa fazer por mim. Na halakha, o conceito de shlichut muitas vezes eu não tinha tempo para fazer. Eu não tinha tempo, então eu falava para o meu mensageiro, olha, vai lá e faça. Imagina uma pessoa que tem um restaurante, vamos falar, e ele faz muita massa, ele precisa tirar halá sempre. Ele não pode estar lá o tempo inteiro para tirar halá dele. Então ele tem um mashgiach, que é o shaliach dele, que o mashgiach está lá e vai tirando halá por ele. A massa de quem pertence? Pertence ao dono, certo? O dono vai vender massa, mas pertence ao dono. Quem tira por ele é o mensageiro, é o mashgiach dele, ou a pessoa que trabalha lá na cozinha, faz isso para ele em nome dele. Então, se você quer dar a sua massa para alguém tirar halá, no problem. Mas tem uma condição. Quem tira halá tem que ser acima de bar mitzvah e bat mitzvah. Não posso dar para Adán fazer isso. Tem que ser alguém que ele tenha a obrigação, que ele já é bar mitzvah. Então, meninos a partir dos 13 anos, meninas a partir dos 12 anos. E uma coisa importante, já que estamos falando nisso, aqui nessa mitzvah de Afrashat Halá e também na mitzvah de Adlakat Nerot Shabbat, as mulheres vêm antes do que os homens. Por exemplo, se tem uma discussão em casa, tô brincando, o homem quer fazer a mitzvah ou a mulher quer fazer a mitzvah, os dois podem fazer, mas a prioridade é da mulher. Ela vem antes do que o homem aqui nessa mitzvah. No Kiddush, por exemplo, o homem vem antes. Ele tem a prioridade, vamos falar assim, certo? Mesmo que a mulher também poderia fazer Kiddush, porque ela também é obrigada a fazer Kiddush, mas o homem, ele tem a prioridade. Mitzvah de Adlakat Nerot Shabbat e mitzvah de Afrashat Halá, essas duas mitzvot, as mulheres, ela tem o zhut. Mamash, um zhut que elas têm vem antes do que... Se tem uma discussão, o zhut... Vamos para o rabino. Quem tem o zhut? Prioridade nessa mitzvah para as mulheres. Por alguns motivos, mas a prioridade é para as mulheres. Mas pode fazer, pode ser também, pode dar para algum homem fazer se a mulher quer, não tem problema. Contanto que seja acima de bar mitzvah ou bat mitzvah. Claro? Sim, super. Agora tem mais última dúvida, eu acho que é a última. Por favor. Se eu vou fazer 4 quilos de massa aqui em casa, para o mesmo consumo, para o mesmo momento, pizza, pode fazer 2 Afrashat Halá? Isso aqui é um probleminha. Pelo fato que você está causando uma mitzvah desnecessária. Tá? Você está causando uma brachá desnecessária. Porque como é uma massa só, então se eu agora vou fazer 2 mitzvot, eu estou, na verdade, causando uma brachá desnecessária. Para poder fazer isso, você pode, chamar uma pessoa, e aí é sem problema nenhum, e fala, olha, você está fazendo 2 quilos seus, e eu estou fazendo 2 quilos meus. Mesmo que é na sua casa, e vai ser tudo assado depois no mesmo forno, só que você é dono da farinha A, 2 quilos, e a outra pessoa que você escolheu é dono da farinha B, 2 quilos. Mesmo se for a sua filha, por exemplo, tá? Não tem problema. Ela já tem mais de bat mitzvah, ela pode ganhar, é um presente dela, aquela farinha se torna dela, então ela está fazendo a massa dela, está fazendo a sua massa, separado. Aí cada uma pode tirar a frashat halá da massa, de cada uma das massas. A gente está dividindo a massa em 2, essa pertence a você, essa pertence à sua filha, ou pertence a qualquer outra pessoa. Aí você pode fazer 2 vezes a frashat halá. Se você quer dar para alguém a mitzvah e tudo mais, você tem a intenção que alguém venha fazer a brachá e tudo mais, dar um escudo para alguém, não tem problema. Mas se você já fez tudo junto, e agora você quer dividir ela em 2, depois que já está tudo feito, depois que já foi feito como se fosse uma coisa só, dividir em 2 para fazer 2 brachot, isso aqui é um problema de brachá levatalá. Não é brachá levatalá, é brachá sheinat tzricha. Eu estou fazendo uma brachá desnecessária, como alguém que pega um copo de água, faz baruch atah she'akol nea bidvaro e bebe,
Ele quer fazer mais uma brachá para se aproximar mais de Deus, faz Boré Nefashot e ele vai beber o segundo copo logo em seguida. Ele já tem essa intenção. Isso aqui é proibido, é uma brachá sheinatzlicha. Eu estou causando uma brachá a mais que eu não preciso fazer ela. Porque eu poderia fazer uma brachá e beber 2 copos de água. Então eu não posso dividir, vou beber um, fazer brachá e depois vou beber outro. Então isso eu não posso. Se eu tenho a intenção desde o início de beber 2 copos de água, eu faço uma brachá e bebo 2 copos de água. Não vou dividir em 2. Então aqui também, se você fez uma massa só desde o início e depois você dividiu para fazer 2 mitzvot, 2 brachot, não pode. Mas se você desde o início separou, falou isso é seu, isso é meu, e mamacha, outra pessoa, você deu para ele aquela massa, é dele, não tem nada a ver com você, você tem a sua, vocês fazem cada uma, mesmo que você talvez está olhando, supervisionando, fazendo as duas, vocês fazem elas separadas e tudo mais, pode fazer 2 afrashot chalá. Ok. Tá bom, obrigada, Ara. Tá bom, mais alguma dúvida? Posso uma perguntinha rápida? Por Se eu favor. colocar a ralar num papel alumínio para queimar ou no forno ou no fogão, eu posso, né? Pode. E aí depois para jogar no lixo, aí eu também tenho que pôr no saco? Depois de queimado também Não, põe no depois que saco? ela já queimou totalmente, pode jogar ela normal, porque aí ela já perdeu a halá, ela já não é mais, ela queimada, ela já não é mais o pão, não é mais a massa de halá, ela fica um pedaço de carvão como se fosse, você pode jogar no lixo normalmente. Tá ótimo, obrigada. Tá bom? Mas que quando você for queimar no forno, procura não queimar na mesma bandeja que você está fazendo uma outra coisa. Mas pode estar protegida pelo alumínio, isso não tem problema. Isso ela pode estar protegida pelo alumínio e colocar na parte de baixo do forno, não tem problema. Não, tá Como ótimo, obrigada. Como a gente sabe que já queimou o suficiente, tem que abrir e olhar? Isso pode ser que tem que abrir e olhar, mas eu acho que se ficou bastante tempo no forno, não precisa nem abrir e olhar. Se ficou lá 2 horas, provavelmente já... Como ele é pequeno, ele deve esturricar 2, 3 horas que ficou lá. Se tiver dura, acabou, pode jogar. Sim. Tá bom. Entendeu? Tá bom? Obrigada. Ok, pessoal. Shavua Tov. Obrigado para todo mundo. Bezrat Hashem. Semana que vem, outro assunto. Shavua Tov, obrigada. Shavua Tov. Kol Tov. Tô fechando aqui. Shabbat Shalom. Shavua Tov.